E na aula de hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre o Salmo 23. Essa é a terceira parte e última, então você não pode perder a finalização hoje da nossa aula. E você que ainda não assistiu a primeira nem a segunda, no finalzinho desse vídeo você vai encontrar lá um cardzinho onde você vai clicar e vai poder acompanhar as aulas a partir da primeira parte. Parte um, parte 2 e hoje é a parte 3. Olá, querido, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Inteligência Sem Limites. É com muito prazer, com muito carinho, eu faço os conteúdos que posto aqui para vocês e acredito que esteja sendo relevante para você de alguma maneira. Então, se esses conteúdos têm feito a diferença aí no seu dia a dia, no seu estudo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar com outras pessoas, não deixe de fazer os seus comentários dizendo pra gente em que isso tem sido relevante, esses vídeos para você, o que você gostaria que nós viéssemos trazer aqui no nosso canal. Esse canal é meu, esse canal é seu, então eu quero aqui poder também trazer não só aquilo que eu acho importante, mas aquilo que você que está aqui me acompanhando, que está sempre aqui comigo, acha que é importante, que você gostaria também de aprender, ou que você vê que é dúvida de outras pessoas também que você conhece. E não deixa de espalhar esse conteúdo, porque aquilo que é bom, né, a gente tem que dividir para multiplicar. A gente divide o conteúdo e a gente multiplica o conhecimento. Então vamos lá, eu vou colocar aí na tela para vocês o Salmo 23 para nós lermos juntos e depois eu vou conversar com vocês a respeito do versículo 3, do 4 e do 6. Esse salmo ele tem apenas 6 versículos, porém tem uma profundidade muito grande, tem uma riqueza de detalhes aí nas descrições que ele faz nessa metáfora. Na verdade, são duas metáforas, né? A metáfora que ele usa, que o rei Davi usa, sobre sobre o pastor e a ovelha, e a metáfora sobre o hóspede e o anfitrião, aquele que protege. A gente vai falar bem sobre isso nos dois últimos versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nós vamos iniciar aqui no primeiro versículo de Salmos que diz: refrigera a minha alma. Nos versículos anteriores, nós podemos perceber que Deus é para Davi como alimento que sacia a sua vida e água que sacia a sua sede. Esse alimento que o pastor leva a ovelha, né, a beber a água, que leva a ovelha a pastagens verdes, refrigera a alma da ovelha. O que significa isso? Dá novo fôlego, renova a ovelha para ela se manter bem na caminhada. Porque o pastor sai com as ovelhas, anda com ela pelos caminhos, pelas pastagens verdes, anda por caminhos tortuosos também, por caminhos difíceis, e assim quando ele volta, né, para o local onde a ovelha vai ser recolhida, vai voltar para o seu local onde ela mora, ao chegar ali, até chegar ali, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter força, ela precisa ter vigor para isso. E esse alimento, essa água, faz com que a ovelha esteja revigorada, renova o fôlego dessa ovelha para que ela possa se manter bem na caminhada. Assim, Deus faz com Davi. Assim, Davi diz que Deus refrigera a sua alma. Refrigera a minha alma. Quem refrigera?
terceira pessoa do singular, o verbo está na terceira pessoa do singular, então esse verbo remete a Deus, ao Senhor. A minha alma, complemento do verbo refrigera. Então, refrigera quem? A minha alma, a alma de Davi. O que é refrigerar? É trazer um novo fôlego, restaurar as forças, renovar. Assim como os cuidados do pastor em alimentar e saciar sua ovelha traz força renovada, Davi também é renovado, é refrigerado por essa força de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O verbo é guiar, também está no presente do indicativo, como eu falei na primeira aula, o presente do indicativo, o indicativo, o modo indicativo é o modo da certeza, da verdade, daquilo que é real, daquilo que realmente é consistente. Então, Davi diz tudo ali no modo indicativo, no modo da certeza. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem é que guia? O sujeito dessa oração é também o Senhor. Aí ele está oculto, mas ele refere-se ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. Guia-me pelas veredas da justiça. Guia por onde? Pelas veredas da justiça. Onde é um adjunto adverbial de lugar, que vem aí trazer uma circunstância. Guia por onde? Pelas veredas da justiça. Por quê? Por qual motivo? Por amor do seu nome. Por que ele guia? Por amor do seu nome. A que se refere a vereda da justiça? As ovelhas muitas vezes são guiadas pelo pastor por veredas tortuosas. Veredas é um caminho apertado, difícil de passar. Pode se referir também a um caminho alagadiço, um brejo, perto de um abismo, um caminho difícil. Assim, nós somos guiados por Deus pelas veredas da justiça. A justiça, para se fazer justiça, para viver na justiça, não é um caminho fácil. O caminho fácil é o caminho que a gente faz de qualquer jeito, né? Onde dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, né? Não tem problema não, faz desse jeito aí, ninguém vai ficar sabendo. Não tem problema não, pode colar na prova. Não tem problema não, pode passar nota fria. São os caminhos fáceis da vida. Mas a própria Bíblia diz que o caminho que leva, né, a vida é o caminho estreito, é a porta estreita. E com Deus não há meio termo, com Deus é justiça, porque Deus é justo. Deus não é um Deus mau, né? Mas ele não é um Deus bonzinho, ele é um Deus justo. Essa imagem que nós temos de Deus muitas vezes, ou que ele é mau, ou que ele é bonzinho, é uma imagem distorcida que nós recebemos. Mas Deus, ele é justo. E o amor de Deus também é justo. Mas essa justiça de Deus, ela não está baseada no que simplesmente nós merecemos. Primeiro, ela está baseada no amor dele, por conta do seu amor. E por causa do seu amor, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos guia. Agora, quando nós não queremos ser guiados por ele e queremos viver pelos nossos caminhos alargados, nós escolhemos as consequências daquilo que nós escolhemos fazer. Essa é a justiça de Deus. E essa justiça que ele encaminha porque ele nos ama. O pai disciplina o filho que ama. Assim Deus faz com os seus filhos, aqueles que se submetem a ele como filhos. E Davi se colocava nesse espaço, né? Nessa direção de Deus. Ele era guiado por Deus, assim como uma ovelha é guiada pelo seu pastor. O Senhor guia pela vereda da justiça. Então, esse caminho que Davi escolhe como ovelha é viver a vontade de Deus, o caminho de Deus, porque ele sabe que esse é o melhor caminho. O caminho da retidão, o caminho da santidade. E um homem, ele só consegue escolher o caminho da retidão se ele for guiado por Deus em sua vida diária.
Não há como tomar decisões moralmente corretas no mundo que a gente vive sem basear a nossa vida em princípios. E os princípios da palavra de Deus, eles nos levam para a vida, eles nos levam para a luz, eles nos levam para a paz. E é isso que Davi o tempo todo está dizendo aqui. É por isso que no primeiro versículo ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo que ele precisa, ele tem em Deus. Porque é Deus que abre os olhos de Davi para tudo que ele precisa fazer. E eu acho interessante nesse salmo, porque o que eu acho interessante nesse salmo é que Davi, ao mesmo tempo que ele declara isso, né, e outras pessoas vão ler, e nós vamos ler, e muitas pessoas já leram, ao mesmo tempo ele estava reafirmando isso para a sua própria alma. Porque muitas vezes nós precisamos nos lembrar de que sim, pode estar tudo ao nosso redor conturbado, pode estar tudo ao nosso redor dizendo que não. Você pode estar se sentindo triste, abatido, em depressão, você pode estar se sentindo assim, sem forças. Mas se você traz à sua memória que existe um Deus que é o seu pai, que é o seu pastor, que cuida de você, que ele está te encaminhando e você sabe qual o caminho que você tem que seguir. E se você não sabe, você pode encontrar esse caminho através dessa palavra, da Bíblia, que é a palavra de Deus. E ele vai fazer assim como o pastor faz com a ovelha, que cuida. A ovelha, ela se deixa ser cuidada. E é por isso que o pastor cuida da ovelha, é por isso que o pastor direciona a ovelha. E aqui, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. As ovelhas, muitas vezes, elas andavam por caminhos elas andam, né? Ainda existe os pastores de ovelhas, mas quando eu falo andava, eu fico me referindo ao tempo que ele escreveu o Salmo. Então, as ovelhas, elas andam muitas vezes por caminhos tortuosos. E esses caminhos, elas só conseguem andar porque existe um pastor que as guia. Existe um pastor que vai ali com o cajado e vai ali com a voz e mansamente levando elas para o caminho. E elas confiam, mesmo vendo de repente um abismo, mesmo vendo que o caminho está difícil, elas confiam nesse pastor. É tão interessante esse estudo sobre a ovelha, se vocês tiverem oportunidade, estudem sobre isso, porque é muito interessante. O próprio Jesus falou muitas vezes sobre esse relacionamento da ovelha com o pastor. E Jesus se coloca como nosso pastor. E ele, como nosso pastor, ele cuida de nós, assim como as ovelhas são cuidadas pelo seu pastor. E esse caminho que muitas vezes é um vale da sombra da morte, muitas vezes na nossa alma nós passamos por isso, porque o tempo todo Davi se refere à alma dele, ao interior dele, né, ao interior do ser humano. Muitas vezes nós estamos até ao nosso redor, de repente, vivendo uma vida abastada, próspera, financeiramente, mas a alma está vazia. A alma está ali no vale da sombra da morte. Está de cama, à beira de uma depressão profunda, porque você não consegue compreender coisas que aconteceram no seu passado, coisas que fizeram com você, você não consegue aceitar. Às vezes você não consegue aceitar as coisas que você mesmo fez e você não consegue se perdoar. Saiba hoje que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus, ele pode tirar você dessa situação em que você está. Deus é capaz de transformar essa situação em que você vive. A única coisa que você precisa é se colocar nesse lugar de ovelha. Porque Deus, ele não invade a nossa vida, ele não te obriga a nada. Mas ele se mantém ali, presente,
para o momento que você permitir que ele toque no seu coração, que ele trabalhe na sua vida, que ele derrame ali o seu amor por você. Basta você crer, basta você abrir os seus lábios e falar com ele. Talvez para você isso seja muito bizarro, vamos dizer assim. Talvez você nunca tenha tido uma experiência com Deus. Mas eu posso garantir para você que ele é real. Que em vários momentos da minha vida que eu me senti num limbo, ele estava ali. Que eu me senti ali no vale da sombra da morte. Eu pude sentir a presença dele. E eu pude ver que ele me vê, que ele me conhece, que ele me ama. E ele te ama também. Não era só Davi que tinha o privilégio de ter Deus como seu pastor. Isso é para todos nós. E ele ainda fala assim, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são coisas, são substantivos aí. São substantivos concretos. É uma vara que existe, é um cajado que existe na mão de um pastor. A vara serve para o pastor afastar o mal das ovelhas. Algum animal, alguma pessoa, alguém que possa tentar contra aquelas ovelhas, esse cajado serve para isso. Essa vara, desculpa. Já o cajado, a vara é tipo um bastão. Já o cajado, ele tem uma envergadura na ponta que serve para puxar, né, com cuidado ali a ovelha que possa estar indo para o caminho errado, que serve para guiar ela no caminho e serve também para quando eles voltam para casa, ele ir contando, passando de uma em uma e contando e olhando e vendo se elas se machucaram ou não. É incrível essa relação do pastor com a ovelha. Essa vara e esse cajado me consolam. O que significa a palavra consolar? Qual é a semântica dessa palavra? Consolar. Consolar é aliviar a dor, é tirar a aflição. Então, o consolo ele pode vir através de palavras, o consolo ele pode vir através de ações, o consolo ele pode vir através de um abraço, né? De um carinho. E o consolo dessas ovelhas, que eram a vara e o cajado, porque através disso ele protegia as ovelhas, elas se sentiam consoladas, cuidadas. Assim Deus faz conosco. A tua vara e o teu cajado, ou seja, o Senhor me protege do mal. Todo mal o Senhor me protege. E o teu cajado me orienta, me mostra o caminho. Então isso me consola, me faz entender. E eu posso ficar tranquilo, porque tem alguém que cuida de mim. No versículo 5, fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas. Quem prepara? Tu preparas. Tu quem? O Senhor. Tu preparas o quê? O objeto direto, o complemento aí do verbo. Uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aqui a gente vê qual seria o contexto do versículo 5 e 6. Existe uma tradição judaica, oriental, né? Que uma pessoa, quando chega à casa da outra e ela está sendo perseguida, alguém que está sendo perseguido, aquela pessoa que recebe aquele hóspede, ela se torna o protetor daquele hóspede. Então, aquele anfitrião recebe, né, com carinho, prepara uma mesa. Essa demonstração de quê? De carinho, de que você é bem-vindo, que ali você é bem cuidado. Perante mim, na presença dos... Ainda que seus inimigos estejam ali fora, rondando a casa. Ali você está protegido. E ali você vai ser bem tratado, ali você vai ser alimentado, ali você vai se sentir amado. Unges a minha cabeça com óleo. Isso também é uma tradição.
essa unção, né, do hóspede, é uma demonstração de hospitalidade. E o óleo, ele também serve para cuidar de feridas, né? O óleo também serve. O óleo tem tantas especialidades. Então, esse unges a minha cabeça com óleo pode significar aí também o que há alegria, porque o óleo de Deus significa o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que traz alegria para a nossa vida. E o meu cálice transborda. Também tem aí uma tradição. E quando a pessoa é bem-vinda, o cálice transborda. O cálice é enchido a ponto de transbordar. Isso demonstra que aquele hóspede é bem-vindo naquela casa. Então, levando isso para a figura de Deus, ele está ali demonstrando que na presença de Deus, independente do que está acontecendo ao seu redor, ele tem uma mesa farta. Ele se alimenta das palavras que vêm de Deus, daquilo que Deus diz a respeito dele, não do que as outras pessoas ao redor dizem. As pessoas ao redor podem estar falando mal dele, podem estar dizendo que ele é um perdedor, que ele é fracassado, que ele não vai conseguir, que ele não vai vencer. Você pode estar escutando isso, de repente, de alguém dentro da sua casa, mas não é isso que Deus diz ao teu respeito. Deus diz que você é um vencedor. Deus diz que ele te fez para reinar nesta terra, para governar, para dominar principalmente sobre os seus sentimentos, dominar principalmente sobre a sua mente. Você não pode se deixar levar por tudo aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Você precisa olhar para aquilo que o seu Criador diz ao seu respeito. E ele diz que você é a imagem e semelhança dele. E se você é a imagem e semelhança de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que existe por ele mesmo, porque ninguém o criou, ele sempre existiu. Se você é a imagem e semelhança de um Deus criativo, que criou esse mundo todo que nós vemos, as lindas borboletas, as flores incontáveis, as quantidades de milhares e milhares de espécies de plantas e de animais, como você pode ser uma pessoa sem valor? Você só precisa entender e conhecer esse Deus. Porque ao olhar para ele, você olha para si mesmo. Você conhece a ti mesmo. Quando você conhece a Deus, você começa a conhecer quem você é de verdade. E é isso que Davi sabia. Davi cometeu muitos erros, cometeu muitos pecados durante toda a vida dele. Mas ele sempre se colocou diante de Deus como um homem necessitado e dependente desse Deus. Ele não deixou de sofrer as consequências dos erros que ele cometeu, porque, como eu disse aqui hoje, Deus é justo. E a vereda dele é de justiça. O caminho com Deus é certo, não tem linha tortuosa. Não tem essa história de faz o certo por linhas tortas. Não existe isso com Deus. Deus é justo, é reto, é bom na sua justiça, é justo no seu amor. Mas não são os nossos erros que medem o amor de Deus por nós. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, ou de bom, de certo, ou de produtivo, nós sempre vamos colher os frutos. Tudo depende das nossas escolhas. E você vai colher os frutos das suas escolhas. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A mão de Deus nunca se encolhe para aquele que dá as mãos para ele. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente é um advérbio de modo, mas também um advérbio da afirmação, da certeza. Ele tem certeza que a bondade e a misericórdia seguirão ele. Então, essa bondade e essa misericórdia, que são substantivos
abstratos. Substantivos abstratos são substantivos que necessitam de alguém para existir. E esse alguém aqui é Deus. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus vão seguir Davi. Ele tem certeza disso. É por isso que ele usa o verbo falando de Deus no presente do indicativo, é por isso que ele usa o certamente, que é um advérbio de afirmação e de modo. A gente pode dizer que é um advérbio do modo da afirmação, da certeza, que a bondade e a misericórdia dele seguirão é um futuro, mas que você sente assim que é algo que é permanente. Por quê? Porque é no modo do indicativo. O modo indicativo é o modo da certeza. Certamente me seguirão quando? Sempre, porque todos os dias, todos, sem exceção, todos os dias da minha vida, da vida de Davi. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mais uma vez eu quero deixar aí para você um contexto histórico sobre isso. Uma pessoa que saía da casa desse hóspede era levada até os portões da cidade para ter certeza que nada ia acontecer com esse hóspede. Esse anfitrião, o dono da casa, colocava 2 guardas para levar esse hóspede até o portão dessa cidade. E aí Davi colocava 2 guardas para levar esse hóspede até o portão da cidade. No caso aí, Davi coloca esses 2 guardas com a bondade e a misericórdia do Senhor, que vão acompanhar ele todos os dias da vida dele. Mas, ele diz aí no final, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, enquanto ele puder estar dentro dessa casa, a casa do Senhor, habitando na presença de Deus, ele vai estar. Porque ali é um lugar seguro. Ali pode acontecer o que for e ele estará seguro. E eu finalizo aqui esse salmo para você com um resumo dizendo o seguinte. O primeiro versículo desse salmo já é o resumo dele. Ele coloca primeiro ali um salmo resumitivo e depois ele vem mostrando passo a passo, numa sequência, os porquês dele dizer ali que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele vem mostrando, quando você tem o Senhor como seu pastor, você pode dormir em paz, você pode ter certeza que não vai te faltar alimento para sua alma, água para sua alma, caminhos certos para você viver, para você escolher. Você pode ter certeza que o medo não vai te assolar. Você pode ter certeza que você vai ter instrução na hora certa. Você pode ter certeza que você vai ter alegria, você pode ter certeza que a bondade, que a misericórdia vão existir na sua vida e sempre vai ter uma nova chance, porque a misericórdia fala sobre isso. E que Deus sempre vai estar ali para ser o seu abrigo seguro, para ser a sua morada. Quando Jesus, nessa época, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, não tinha morrido na cruz e nem ressuscitado. Mas quando Jesus ressuscita, ele deixa para nós agora, nesse novo tempo, depois que Jesus vem ao mundo e ressuscita, ele deixa para nós o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, é o Espírito da verdade, é o Espírito do juízo, é o Espírito que nos mostra o caminho certo. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o nosso pastor. Ele continua sendo aquele que faz com que nada falte na sua vida. Se o medo tem assolado você, se o medo tem feito com que você se esconda, se o medo de tudo que tem acontecido nesse mundo que nós estamos vivendo tem feito de você um prisioneiro ou uma prisioneira,
Saiba que existe um Deus. O Deus da Bíblia não é um Deus ficcional, não é um Deus de historinha, é um Deus que existe, que é real. E que se você crê, Ele pode transformar por completo a sua vida. Assim como Ele fez comigo e faz todos os dias. Quando eu trago essa aula aqui de língua portuguesa através da Bíblia para você, não é só para te ensinar a língua portuguesa, mas é para te dizer que quanto mais você se aprofundar na língua portuguesa, entender aí como funcionam as palavras, o significado das palavras, mais a sua mente vai se abrir para tudo aquilo que você lê. E se por acaso você não acredita que a palavra de Deus é a verdade, comece a falar com esse Deus que você acha que não existe, porque Ele vai falar com você. Então eu espero muito do fundo do meu coração que essa aula, que esse estudo, que essa palavra possa ter feito algo de novo na sua vida. Que esse estudo do Salmo 23 realmente possa trazer uma nova forma de ver a vida. A vida é sim bela, é maravilhosa e pode ser plena quando você conhece o dono da plenitude, aquele que preenche tudo em todos. Que você fique aí na paz, que você tenha muitos motivos para continuar vivendo, para continuar acreditando que existe sim uma esperança, mesmo que nós estejamos vivendo um mundo que parece estar no caos, que parece que está na crise. Eu posso te dizer que com Deus não existe crise. Fique na paz, um grande beijo, muito obrigada por ter assistido essa aula até aqui. Comenta aí, faz um comentário, compartilha aí com alguém que você acha que possa estar precisando ouvir essas palavras aqui. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.